Olá, corações verdes, tudo bem? Meu nome é Isis Pontes e eu sou professora da unidade do Intelectos da Freguesia. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa aula de ciências. Falando ainda sobre a diversidade da vida, vamos falar sobre o estudo dos seres vivos e as características que existem dentro de um nome para cada espécie. De que forma isso acontece, como essas espécies são descobertas, como elas são catalogadas pelo universo dos cientistas e pesquisadores. No estudo dos seres vivos, a gente tem que pensar o seguinte: a Terra é hoje habitada por diferentes tipos de seres vivos, sejam eles os animais, as plantas, as bactérias, os fungos, os micro-organismos de uma forma geral. Todos esses tipos de organismos, pessoal, vivos que nós conhecemos, elas fazem parte de um universo pequeno, em cima do que já existiu. Se hoje a gente acha que são muitas as variedades, ao longo de toda a existência aí do planeta Terra, já existiram outras, né? E que hoje também podem existir de formas modificadas ou foram extintas, tá? Os cientistas, através de experimentos, de observações, eles conseguem calcular uma margem, uma média do surgimento desses seres vivos. De que forma? Uma dessas observações é através do estudo de fósseis. E o que são fósseis, pessoal? Os fósseis são os vestígios de vida encontrados em rochas, né? São vestígios ou os restos. Para que possa ser chamado de fóssil, pessoal, ele tem que datar de uma época geológica diferente da atual, ou seja, anterior à que estamos. Eles são divididos em dois grupos: os restos, que podem ser característicos das partes de um animal, como por exemplo os ossos, dentes, escamas, ou os restos de plantas, como troncos das árvores, por exemplo. E existem os vestígios, que são as evidências da existência de atividade, né, de um ser vivo. Por exemplo, as pegadas de dinossauros, os dejetos, né, que eles deixaram e foram fossilizados, ok? Aqui nós temos, por exemplo, as escamas de um peixe. As escamas, elas pertencem ao grupo dos restos fósseis. Aqui nós temos uma pegada. A pegada pertence ao grupo dos vestígios fósseis. E como ocorre todo esse processo de fossilização? Então, ele não é tão simples assim. Sabe por quê? Primeiro, é preciso que o corpo do ser vivo, do animal, né, seja rapidamente soterrado. Para que, ao contrário, se ele demorar a ser soterrado, vai iniciar aquele processo de decomposição. Então, que é uma decomposição natural. Então, os micro-organismos se encontram um espaço ali, eles vão logo começar esse processo de decomposição. Para que isso não aconteça, o soterramento tem que ser rápido. Esse soterramento tem que ser através de areia, argila e outros sedimentos. Quanto mais fino o sedimento, melhor. Por quê? As partes mais rígidas, como nós vimos, que são os ossos, as escamas, elas sofrem menos decomposição do que as partes moles, tá? Então, elas conseguem ser fossilizadas mais rápido. O tipo de sedimento, como eu falei para vocês, deve ser fino, para que ocorra a conservação de maneira eficaz para esse fóssil. Onde ele se formar, não deve ter a presença do oxigênio, do ar, do gás oxigênio. Além de locais com temperaturas mais baixas, mais frias, facilitarem esse processo. Por quê? Porque os agentes decompositores, os micro-organismos, eles não conseguem se reproduzir tão rápido para agir nesse processo de decomposição. E aí consegue formar um fóssil,
E aí, o fóssil foi lá formado, passaram-se os anos e os pesquisadores, os geólogos, por exemplo, encontraram. Ou, né, foi feita uma expedição através, por exemplo, na Amazônia, e os pesquisadores e cientistas encontraram uma espécie. Como essas espécies são identificadas, pessoal? Através dos estudos geológicos, algumas que já não existem podem ser identificadas através dos fósseis. Mas, além disso, esses cientistas conseguem identificar novas espécies, né, através de observações e de experimentos. E quando eles descobrem, o que eles fazem? Então, primeiro, tem que realmente verificar, ter a certeza absoluta que essa espécie é inédita, ou seja, que ninguém a descobriu, que ela não foi já divulgada no meio científico com algum nome, tá? Aí, ela é inédita, então eles vão lá e vão escolher um nome para ela. Essa parte do nome, ele tem que ser formado para que toda a comunidade científica, através do mundo inteiro, saibam que essa nova espécie ela existe. E como é que isso é feito? Em geral, o nome pode se referir à característica da espécie, né? Se ela tem características de um anfíbio, de um réptil, de um novo mamífero, o lugar que foi descoberto, tá? Ou o nome do pesquisador ou cientista que a descobriu. E aí, no meio científico, ela recebe o nome, tá? E realizam também uma descrição detalhada dessa nova espécie. Como é o tipo de pele, né? Como são os olhos, como são os ouvidos, se possuem partes diferentes que possam ser identificados com maior facilidade, como coloração, tá? E aí, o mundo científico vai lá e faz esse registro, é uma nova espécie. Mas e a gente que não é dessa área? Como é que a gente identifica essas espécies? Aí entra um nome popular. No caso de nomes das espécies, elas são registradas com o nome científico e conhecidas através de nós, que não pertencemos a esse meio, com o nome popular. O cão, por exemplo. Esse cãozinho lindo e fofo, ele possui o nome popular de cão, mas no meio científico ele é conhecido como Canis lupus familiaris. Da mesma forma que outros. O gato, que também possui seu nome científico, Felis silvestris catus, e até as plantas e todos os outros tipos de seres vivos que possuem tanto o nome científico como o nome popular. Aqui nós temos a orquídea olho de boneca. Ela é conhecida assim, mas no meio científico, botânico, que é quem estuda, né, sobre as flores, sobre as plantas, ela é conhecida como Dendrobium nobile. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Até a próxima. Bye, bye!